a gravar, porque tem que ser uma coisa gostosa, né? Então, sejam bem-vindos, assim, eu tô super contente, os dois toparam já de cara. Eu sei que as agendas são corridas, eu sei que o Scott é o cara mais ocupado aqui, ele fica jogando no computador o dia inteiro, né? Então, difícil abrir um Exato. tempinho aqui pra gente. E eu acho que dispensa apresentações, né? O Rogério é administrador de empresas, se ele quiser, ele pode até me corrigir. Mas ele está com a carta pecuária. Rogério, faz quantos anos já? Faz mais de uma década que eu te leio, né? Então, eu sou mais novinha no mercado que você. Então... Tá com 18 anos. Nossa, tá entrando na vida adulta só. E eu conheci o Rogério quando eu fui trabalhar na Scott. O Scott que me deu minha primeira chance, né, no mundo do trabalho. E foi muito legal, porque ele me dava os textos do Rogério para eu corrigir. E o Scott tinha um rigor jornalístico assim muito grande na hora da gente... Não era corrigir, desculpa, era revisar, era transferir do arquivo de Word que o Rogério mandava para o arquivo que ia para o site e tal, né? Então, às vezes, eu dava umas mexidas no texto do Rogério, ele, não, Lígia, você corrigiu errado. Eu, nossa, para você ver como eu não sei nada aqui, meu Deus do céu. Então, aprendi muito fazendo essas leituras dos textos do Rogério lá na Scott. E o Scott acho que também dispensa apresentações, né? Muito mais famoso do que a gente aqui. Ele que é fundador da Scott, acho que é uma das consultorias mais antigas e mais renomadas, mais conhecidas e populares do Brasil em pecuária. É um amigo pessoal também, a gente vai para a praia junto. Quando eu estava grávida, ele falava que eu estava escondendo a bola de basquete, né? Na praia, de biquíni, assim, ele é engenheiro agrônomo, e é esse careca que vocês estão vendo aí, ou não, né? Quem tiver só no podcast. Ô, Scott, amanhã tem evento de vocês, né? É depois da manhã. Ah, depois da manhã, desculpa o erro aí. É um dos eventos mais bacanas do Brasil, cara, de análise de mercado. Esse evento, ele é... Bom dia a todos, né? Ela já me apresentou, eu fiquei careca por causa da Lígia, ela não conta essa parte, e os textos do Rogério eram bons há 18 anos e continuam bons hoje, tá? Então, vamos dizer assim, para a turma que estava entrando, até aquela lógica de mercado, pouca gente tem até hoje. A gente não tem 10 pessoas boas no mercado, tá? Não tem 5. Então, e o Rogério sempre se manteve ali entre as referências de gestão de risco, ou seja, de raciocinar as informações que a gente tem, tá? E ali na época ele era colunista da Scott Consultoria, eu falava, leia aí, só corrige o português, não o conteúdo, vê se tem alguma zebra. Não tinha erro de português, não. Ele colocava os preços futuros e não colocava o R e o cifrão do reais antes, mas tinha um motivo para isso. E eu achava que eu tinha que colocar os valores, e não tinha, entendeu? Era esse tipo de ajuste ultra fino, errado ainda por cima, tá? A bichete estava aprendendo ainda. Eu também achava que tinha que colocar o cifrão, e o Rogério reclamava, você está pondo o cifrão, aí não é para pôr. Eu vou pôr, não quero nem saber. Até hoje eu não ponho o danado do cifrão. Eu escrevo R$200. Cara, se o Scott falou que está aqui, que tem 5 pessoas boas no mercado, eu estou com 2 aqui. Então, assim, cara, obrigada por vocês terem aceitado o convite. A gente está nessa discussão aqui. Tem uma coisa que o Rogério sempre fala que eu tenho que trazer para o exercício, que é pensar o contrário do que está todo mundo pensando no mercado, né? E eu acho que esse ano a gente viveu uma gangorra, assim, a hora que a gente olha para o gráfico, é curto prazo só, né? É ruído, mas é muito louco, né? Porque foi do fim do mundo, foi a maior queda percentual para o preço da arroba num mês, para agora todo mundo voltar a acreditar em arroba 340, 370, euforia de novo, segura o boi, ninguém vende. Então, assim, cara, é muito louco, né? O mercado muito volátil e assim... A gente tem que olhar mais para o longo prazo, porque no curto prazo a gente não sabe a bomba que vai vir aí. Eu até falo, né, o Rogério, muito legal essa lição sua, porque a regra agora é volatilidade alta, né? A regra agora é
2017 teve carne fraca, teve Wesley Day, depois 2018 teve greve dos caminhoneiros, depois teve eleição também, depois 2019 teve peste suína africana, nós tivemos um caso de EB atípica também, né, em 2019, então passamos um friozinho na barriga também, não foi uma dor de barriga como agora, mas foi um friozinho na barriga. 2020 foi Covid, 2021, agora o problema que acabou de sair até a notícia, né, assim, só trazer fresquinha para cá, acabou de sair a notícia aí de que a China liberou, já estava liberando informalmente, né? Estava passando ali debaixo do pano, mas liberou os containers com carga certificada antes do dia 4/9. Agora o mercado vai abrir às 9 da manhã e todo mundo vai estar eufórico de novo nessa montanha-russa. Então, assim, cara, é boa notícia, mas eu acho que fica lição, né? A gente ainda tem que passar esses sustos, né? Então, eu trouxe umas perguntas, assim, acho que bem legais e bem proativas, porque nós estamos fazendo 10 anos de Agrifato agora em 2021, agora em novembro. E, assim, o Rogério está com a carta 18, né? A gente está com a Agrifato há 10. Eu falo que é a idade de uma criança de 10 anos mesmo. Tem muito pela frente ainda, muito para aprender, muito para amadurecer, aprimorar. Mas acho que a gente podia voltar para trás e olhar assim, o que esses últimos 10 anos trouxeram de lição, né? Eu acho que, assim, só para começar a dar o start na reunião, acho que uma das lições é essa, né? A gente ainda precisa passar por esses sustos. Acho que dá para a gente pensar na comercialização de uma maneira mais estratégica, né? Mais planejada, e não atuar na linha do curto prazo, porque ela é sempre muito difícil, muito incerta. E aí, eu queria começar com uma pergunta para o Rogério, e perguntar se você consegue compartilhar, Rogério, se seria possível você falar para a gente como que estava o seu posicionamento de comercialização nesse momento e como que você chegou a formular ele, né? Por que ele estava assim? Você fala agora ou lá nos últimos 10 anos? Agora nesse susto enorme que deu, né? Agora em outubro, né? Agora no momento do susto, vamos falar assim, né? Setembro, outubro. A gente estava vendido, né? Assim, nós, para quem não me conhece, né? Assim, a grande maioria das pessoas não me conhece, né? A gente, além de escrever, né? Os Scott sabem disso, né? A gente mexe com fazenda, né? A gente é pecuarista, né? Então a gente está com, além de escrever, está com skin in the game, né? O que a gente escreve na carta é o que a gente está fazendo. Então lá em maio a gente falou, já cantou essa bola da alta do ciclo, né? Nos textos da carta, né? E começou a se posicionar, né? Falou, ó, uma hora você vai ter que vender na bolsa para você poder segurar isso aí. Foi mais ou menos ao redor de R$330 que deu essa venda por outubro, né? E a gente está posicionado vendido desde então. Então, no nosso, os leitores da carta aí para nós pessoalmente, nós não pegamos nada, né? Vamos dizer assim, né? Dessa queda aí em função da China. Mas isso só demonstra, igual você falou, né? A importância da decisão de se fazer uma boa comercialização antes, né? Eu gosto de falar assim, se você está pensando o que vai fazer com o gado depois que ele está na fazenda, você já perdeu o bonde, assim. Você tem que decidir o que você vai fazer com ele antes, né? Melhor ainda, antes de comprar, né? Se possível, né? Antes de comprar, você já sabe o que você vai fazer. Então, decisões de se confina ou se não confina, se faz isso ou faz aquilo com o avião voando, né? Com o avião já voando, como o Rodrigo Albuquerque gosta de falar, no plano de voo, né? Ele e o Ricardo Reis gostam de usar esse termo. Poxa, é uma oportunidade perdida de fazer algo mais bem feito lá atrás e travar margens, né? Então, eu acho isso. Esse ano foi um ano perfeito, didático, para se mostrar a importância de uma boa estratégia de comercialização, né? Tanto no físico, quanto em opções, quanto no futuro, enfim. Esse ano foi um ano que, se a pessoa não se convenceu de que é importante você ter algum tipo de proteção, eu não sei o que precisa acontecer mais para a pessoa ter essa noção, não, porque foi um anozinho de comércio violento, né? Ele fez no Rank aí o ano inteiro, né? O Iago fez até um gráfico aqui que eu falo dele sempre, porque foi um gráfico, um gráfico muito legal, que eu acho que é uma lógica de análise que você usa muito também, que é você comparar aí 2021 com os melhores e os piores anos, né? Você usa muito essa lógica. Uhum. E 2021 já estava perto dos piores, ou seja,
estavam querendo engasopar. Aí vem muito na questão do ciclo pecuário, né? Por que 2019, por exemplo, não fez nem cosquinha? E logo depois, 2019 a gente teve, né? Um caso de encefalopatia espongiforme, bovina, atípica, não transmissível, igualzinho. Só que lá não fez nem cosquinha, né? Por dois motivos. Um, porque a gente estava entrando, foi em maio, e a gente teve a primeira arrancada do boi em outubro, né? Antes de sair dos 160 e buscar os 300, 300 e pouquinho, por toda essa trajetória que ele passou. E naquela época veio a notícia e não fez nem cosquinha, nem para a China, nem para a gente, né? Mas, assim, só um parênteses, um detalhe que eu acho que vale a pena citar, a gente não continuou embarcando carne certificada antes, né? Nós paramos ali, que foi uma coisa diferente que a gente fez agora. A gente continuou mandando aquelas carnes que foram liberadas hoje, né? As carnes certificadas antes do dia 4 de setembro. Naquela época a gente parou tudo. Mas não tinha essa crise logística, esse apagão de containers, né? A gente não estava descartando mais containers do que produzindo, era um outro contexto de mercado. Mas acho que vale a pena a gente lembrar aqui no detalhe, porque sempre fica a lição, né? E aí a gente pensando em ciclo pecuário, né? Aí queria já voltar para o Scott, porque o Scott ele tem uma análise muito robusta, né? De estrutura da pecuária, de quantificação do rebanho e de projeção. Ô, Scott, o que vocês estão vendo aí de ciclo pecuário para frente, cara? Você tem um cenário assim que possa ajudar a tomar uma decisão de longo prazo? Um cenário que possa ajudar a começar esse plano aí, como o Rogério citou? Olha, vamos lá. Eu dei uma palestra na semana passada, eu dei 3 palestras, tá? E nas 3 palestras, eu falei, bom, o que eu vou, como é que eu vou abordar a questão de ter a Scott não trabalha com gestão de risco, né, gente? Porque a gente informa preço, então não dá para trabalhar, porque aí a gente conspurca tudo, fica aquela confusão, né? Mas, olha, nos 3 eventos... Você não pode ter conflito de interesse, né, Scott? Gerar preço e falar o que vai fazer, né? Não pode. Quando a gente começou no mercado, a Bolsa, a Comissão de Valores Imobiliários proibia que os traders emitissem relatórios, né, as corretoras de mercadoria. Hoje todo mundo não faz um relatório, faz 500 relatórios, né? O que é ruim para a gente, mas, em todo caso, tem isso, né? Mas, olha, nesses 3 eventos, eu perguntei... Mas a seu favor, só o seu que eu leio, viu, Scott? Bom, obrigado. Ué, eu me lembro, uma vez eu fui dar uma palestra na Red Grifo, lá onde você falou que começou. Saudosa Red Grifo. Não, esqueci. O cara falou assim, pô, qual que é desse cara aí falando de mim, né? Esse cara, a gente procurando e não tem nada na bolsa, não tem nada no físico. Qual que é dele? Eu falei, nada. O que eu tenho é que meu pai era jornalista, pô. Eu só quero essa é uma informação boa, né? Mas, olha, nesses 3 eventos, ninguém tinha feito seguro de preço, nada. 0. Nem mercado a termo, nem opção, nem o hedge tradicional da Bolsa, nem feito posição de troca. A coisa é impressionante. O cara estava totalmente vulnerável, né? Sabe o que é, Scott? O cara, ele comercializa, ele faz o hedge porque ele tem aversão à perda. Só que como foi muito violenta a queda, o cara fala, bom, ontem estava 315, hoje está 280, agora eu não vou vender. Aí quando sobe, ele fica valente, ele só vende na queda. Aí ele não faz nunca, e vai. Entendeu? Não, estava todo mundo ferrado lá. Imagine que ambiente hostil, né, meu? Está todo mundo se ferrando e você falando e você falando que o ciclo é de alta. Né? Então, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, o Lixa, vamos dizer assim, os fundamentos do mercado são claríssimos, né? A gente tem uma retenção, pelo menos oficial, maior de todos os tempos também, 17%, foi 16%, agora foi quase 18%, então é retenção de fêmea, tá? Então eu não vejo como é que o preço da arroba do boi vai cair. Então eu acredito nesse final de ano vai se comportar conforme a sazonalidade de final de ano, o preço vai firme ali até o meados de dezembro, aí é férias coletivas, aí o pessoal começa a viajar, muda o hábito alimentar, o planeta Terra vai para a praia e aí muda tudo, tá?
Aí vem janeiro, aí janeiro porque é o seguinte, vai todo mundo gastar o que não tem agora em dezembro, tá? Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, o pessoal vai gastar mais. Aí vem a ressaca de janeiro, que também é normal, e aí você tem pasto, ou seja, a gente tem mais um ano de preços firmes, eu acredito. Tá? Eu acreditava até que a capotagem fosse acontecer já no primeiro ou no segundo trimestre do ano que vem, mas eu acho que vai mais longe esse ano. Tá? É claro que a gente tem... Você está mudo. Você está no mudo. Desculpa aí. Talvez reflexo daquele abate de novilhas que a gente teve lá atrás, bem intenso, né? Entrou China, também levando, rapando todos os animais. Aí, então. Isso continua, né? Mas tem um lado positivo, Lígia, porque essa exigência do boi de 30 meses, ou seja, o mercado fez o que décadas de assistência técnica e extensão rural não conseguiu, que era produzir um bovino precoce, sabe? Então, isso, do ponto de vista agronômico, eu tenho uma fotografia aqui do Mao Tse Tung, de todo mundo aqui na parede, que eles conseguiram fazer o que a gente não conseguia como agrônomo. É o grande salto para frente brasileiro, chinês no Brasil. Segundo o Milor Fernandes, o Brasil dá o grande salto para trás. Ô, louco, velho. Não, o Milor Fernandes, ele falou assim, com essa pandemia... Ai, pelo menos o tanque não passa em cima, né? Ele falava assim, no Brasil morre-se muito de médico. Muito dizer, bom. O cara tem outra que ele falou assim, o funcionário público ficou tão revoltado com a situação, tão enojado da situação, que ele pulou da janela. Ainda bem que ele estava no primeiro andar. São as tiradas dele. Mas muito é o seguinte, Lígia, o ciclo de alta, ele deve, se acontecer que nem nos anos passados, a gente tem uma mudança de sentido só em 2023, tá? É claro que a gente tem que pensar no desemprego, inflação e o consumo caiu de carne, né? Os 35 quilos padrão caiu para abaixo de 30 e isso é sério, né? Que você vai tirando consumidor desse tipo de mercadoria. O Fernando Sampaio, eu estava conversando com ele não estava muito preocupado. Ele falou assim que a população recompor poder aquisitivo, eles voltam para a carne. O problema é esse, né? Tá? O problema é esse. Tá? Mas a gente vê, sabe o que eu acho? A gente vê europeu com poder aquisitivo elevado não consumindo carne, né, meu? Então, não sei. Tá? Então, essa é a única névoa que eu vejo pela frente. A Europa tem muitas exigências lá, né? Até a nossa carne que vai para lá é mais cara. Eu acho que isso atrapalha um pouco também. Eles não têm... A carne deles é especial, né? Limpinha, né? Nossa, não é limpinha, né? Aí, como deu uma estabilizada lá na alta do poder de compra deles, talvez inviabilize um pouquinho o crescimento. E eles têm um hábito também, né? Uma vez eu vi uma tabela das preferências, né? Eles têm um hábito mais focado em carne suína, por uma questão histórica, né? Eles têm mais granjas lá, focam um pouquinho mais nesse tipo de carne. Você estava falando que o pessoal tomou tinta aí, né? E eu estava, antes da gente começar o podcast, que estava fazendo uma conta de padeiro, que eu acho que sempre vale a pena, porque vocês viram o vídeo aí, a gente viu também, a gente até publicou, o pessoal soltando boi no pasto de novo, né? Fazendo aquele barulho. Aí nós pegamos e soltamos nas redes, a gente está com as redes sociais assim bem aquecidas e o pessoal começou a falar o contrário do que a gente achava que ia falar. Tem que soltar mesmo, tal. Não, o pessoal falou, meu, isso aí é loucura, isso é kamikaze. Isso aí é estender o prejuízo, né? Então, até me surpreendeu. Um ou outro que falou, tem que soltar mesmo, quem manda no boi sou eu, né? Não vai entregar ouro, aquelas coisas. Mas eu pensando nisso, eu fiz uma continha de padeiro aqui rápida. Se você considerar, agora é boi de confinamento, né? Nós tivemos geada esse ano, o clima muito adverso, bastante desafiador na maior parte do Brasil Central. Aí eu fiz uma conta de padeiro. Se o cara tivesse segurado o boi uma diária, considerando o juro, que voltou a subir, de R$24, média Brasil, né? Uma diária de confinamento assim, bem calculada, decente, tá? Justa. R$24, vezes 45 dias, do começo do problema até agora, ele teria gastado aí, num animal de 21 arrobas, R$1.000 quase, né? R$1.000 aí, para arredondar.
para cima ou para baixo. O boi de lá para cá subiu 50, tá? Ele teria saído elas por elas. Dá R$51 versus 50. O boi subiu R$50 de 270 para 265 para 315 agora de novo no indicador aí na cotação do Scott, né? Ou seja, cara, você só perdeu tempo nessa vida, entendeu? Você só ficou de lá para cá perdendo tempo, emitindo mais metano para a atmosfera, entendeu? Pelo então, menos. Assim... Então é complicado, né? Porque o cara está agindo totalmente no fígado e não no cérebro, né? Então, se a gente voltar... E tem uma coisa que o Rogério fala muito, que ele já falou, acho que a gente até discutiu no evento, que eu falei, nossa, que legal, a gente veio discutindo uma ideia muito parecida. Se a gente focar no ciclo pecuário, o que você está fazendo agora, Rogério? Na fazenda. Porque você é o cara com a pele no jogo, né? Você é o cara que está sentindo todas as dores do mercado. Estou aumentando a capacidade de estoque da fazenda para 2023, exatamente, Scott. Nós estamos com essa mesma ideia. 2023, 2024, quer dobrar a capacidade da fazenda de estoque para comprar barato, né? Aumentar a área da fazenda. Mas, ao mesmo tempo... Ou seja, você está olhando para o ciclo, não para o ruído de curto prazo. Não. É aquilo, né? Se você está... esses pecuaristas que tiraram o gado da fazenda, eles fizeram como se faz na bolsa, você vender na baixa, né? Você se desespera no momento que você deveria estar... Tipo assim, era quase que era bom comprar esses bois desses caras, né? Se você quisesse vender, né? Mas assim, não é, foi a... Arbitrar o boi? Espero que as pessoas tenham aprendido a lição de nunca mais fazer isso, né? Tipo, nunca mais vou tirar meu boi do confinamento e devolver ele para o pasto. É mais vantajoso se desfazer, né? E, sei lá, fazer outra coisa com esse dinheiro. Ô, Rogério, inclusive, essa conta minha de padeiro, não só pelos cálculos, mas superficiais, mas porque o boi, ele perde eficiência nutricional quando você tira ele de um arraçoamento... Total, né? Entendeu? Sim, volta tudo. Com base em concentrado, e você volta ele para o pasto, para o volumoso, cara. Esse boi agora só morre a pasto, entendeu? Volta para o confinamento agora. Eu adicionaria aí... Desculpa, pode falar, Cid. Scott. Não, Lígia, eu vi esses filminhos, mas aquilo ali... Aliás, eu vi esses filminhos, eu vi o mesmo filminho, sabe? Então, quer dizer, deve ter sido um ou dois caras, meu. Quem faz fumaça, né? É jogo de cena. Meu. O cara soltou ali no corredor e voltou para trás depois. Não, eu não sei. Mas isso é para pegar tonto, né, meu? Eu não... Coitado, né? Eu falei, esse tá ferrado. Esse aí tem que mudar de atividade. Mas eu recebi bastante ligação aqui, viu? Até de parente distante. Pergunta para a Lígia, eu tô segurando os boi aqui no confinamento mais uns dias. Isso aí aconteceu, a gente sabe, né? Não, a soltar acho que não, mas o segurar acho que sim. Quem tomou essa atitude aí de acabar soltando, e principalmente acho que no início do mês de novembro, que a gente já começou a ver muito disso ali no final de outubro, início de novembro, quando o boi gordo bateu R$255, R$260. Pela volatilidade, eu acho que esse cara viu essa arroba subir, né, e viu que ele fez um ótimo negócio. Então, eu não tenho tanta... Eu não afirmaria com tanta certeza, até como o próprio Rogério falou, de que esse cara vai aprender essa lição, porque no final das contas, se ele fez ali na primeira semana de novembro, deu muito certo para ele. Ele deixou de vender 260 e se ele está vendendo agora, ele está vendendo... Não, deu certo não, saiu elas por elas, né? É a conta que eu fiz. 24 por 45 dias, se ele for vender agora, aí ele tem que readaptar esse animal ao confinamento, ou o animal perdeu peso porque foi para o pasto, que provavelmente não está nas mesmas condições nutricionais do confinamento. Eu falo alguma coisa... Pasto, né? Tirou do confinamento, né? E a parte mecânica, né? A parte mecânica dessa conta aí. Eu falo do animal que saiu agora, que saiu do confinamento dia 1º de novembro, tá? 20 dias. Então, em 20 quem dias... Quem segurou, sim. Exato. Então, assim, esse cara que entregaria no dia 1º de novembro, ele está entregando agora com uma valorização de 260 para 315, que foi da onde subiu, né? A gente está falando em R$60 em 20 dias, que da mínima e máxima que a gente está tendo. Então, ele adicionou diária. Aí ele adicionou diária e saiu no 0 a 0, que é a conta que eu fiz. Dá R$51 de ganho de venda aí, com 50 de diária, dá a mesma coisa. Mas vocês percebem que nós estamos falando de uma coisa que é muito simples.
olha o tanto de tempo que esse cara, essa pessoa, esse profissional perdeu pensando nisso, gente. Se ele tivesse feito... Gente, confinamento é uma operação de curtíssimo prazo, 3, 4 meses. Você sabe mais ou menos quando é? Sim. Todos vocês sabem quanto que o boi vai custar lá no final. Qual que é a dificuldade de gastar? Eu soltei no Twitter um dia para trás o tanto de opções baratas que saiu aí, não precisa nem travar lucro, trava o seu custo de produção. Quanto é que era o seu custo? Sei lá, entendeu? Aí você entrega o seu boi tranquilo. Acabou. Pega a próxima boiada, roda a fazenda. A fazenda não é local de especulação. A fazenda é local de produção, né? Você especula na sua conta bancária, não é na fazenda. Os animais não têm nada a ver. Na sua pessoa física, né? Os animais não têm nada a ver com a sua realidade financeira ou com seus problemas psicológicos. Entendeu? Assim, o animal tem que sair. Não é para você tirar o animal de 120 dias de coxo e levar para pasto. Pô, é quase maus tratos, meu. É verdade. É verdade. Pô, Ô, Rogério, mas esse negócio de usar os... Oi, fala. Ô, Iago, o seu pensamento tem um defeito. É que no final você fala assim, no final das contas, ninguém faz conta, meu. Ninguém sabe quanto custa a roupa, pô. No final das contas, não existe isso. É isso aí. Esse que é o problema, né, cara? É falta de conta. E nós estamos falando isso há quanto tempo, hein? Uai, 18 anos, né, Rogério? Scott mais ainda. Scott, a Scott está com quantos anos já? Eu estou fazendo aniversário de 10 aqui, você está fazendo aniversário de... Mais de 30, né, meu? Scott, eu recebia o boletim da Scott via fax. Pois é. Quando eu trabalhei lá, a gente ainda mandava 2 por fax, o Scott. Tem um ainda, viu? Sério? E o Scott falou que eu deixei ele careca, né? Eu não sei como que eu não fiquei, porque eu tenho muito cabelo mesmo, cara, porque ele soltava rojão na nossa janela. Não. Tá? Você estava trabalhando lá para entregar o boletim no horário, que o boletim tinha que sair antes do meio-dia, antes das 11h30, né? E de repente, bum! O que aconteceu, cara? Tava o Scott. A janela dele tem um parapeito, assim, né? Tava ele lá. Ué, tem que viver perigosamente, quando você estava trabalhando em Beirute, pô. Você, não eu, né? A gente precisa trabalhar nas condições globais. Cara, eu tenho tanta história de bicho para contar que o Scott fazia. O pessoal ia viajar no fim de semana, né? Ele ia lá no fundo da casa, pegava umas telhas velhas, colocava na mochila escondida. O cara ia, carregava o peso, chegava em casa, abria, tinha uma telha dentro. Ele pegava e escondia a chave do cara de casa para entrar em casa na hora do almoço. O cara não entrava, e a hora que ia ver, ele congelou dentro de um copo e botou no freezer, assim, ó. Eu aprendi tudo na Luz de Queiroz. Isso. Eu não acredito que o Scott faz essas coisas. Ele faz. Não acredito. Ele faz. A gente tem que se divertir um pouco, senão a gente enlouquece no escritório. Pior, né? Mas, voltando ao assunto aí, eu acho legal, Rogério, essa ideia, né? Na verdade, é o que a gente apregou aqui, de usar o ciclo a favor, de investir agora na fase da alta para ampliar, inclusive com caixa, né? Porque a gente está vindo de uma fase alta, teoricamente, aí você aferiu uma margem maior, porque os preços variaram acima da inflação, principalmente da inflação de custos. Agora não, né? Não estou falando pontualmente, mas pega o começo lá de 2020, né? E aí você vem carregando um caixa um pouco mais robusto, muito provavelmente, se você participou desse movimento. E com caixa mais robusto, você aumenta a capacidade de suporte da fazenda. É isso que eu entendi que você faz nesses momentos. E depois, na hora que o mercado varia abaixo da inflação, né? Porque nós estamos descartando fêmea, porque nós estamos produzindo mais bezerro, consequentemente ofertando mais bois terminados, aí você faz a rapa, né? E bota para dentro. Seria isso? Vai ser o bezerro de 2023, né? Que agora, sim, a gente entende que essa fase, né, é mais ou menos isso, entendeu? É como assim, em 2017 a gente compra, né? Fizemos esse lá em 2017, tá? Dobrou, quase triplicou a capacidade onde podia mexer com gado, a gente enchia a fazenda de gado e compramos bolsa, né? Pra você carregar aquele estoque via bolsa. Em 2021, quando a margem do bezerro estava bem mais baixa, que foi no último pânico do mercado aí, né? Foi lá em julho, agosto de 2017, se não me engano, a gente comprou bastante coisa. Começamos a comprar em 2016, mas antecipamos em 2017 e viemos carregando essa posição até, você vai batendo, né? Mas carregando a posição em bolsa. Aí a gente virou a mão agora em 2021, fizemos o contrário, né? Agora é a hora de venda. Aproveitar esses bons preços, né?
e segurar esses bons preços para 1, 2 anos de venda de gado na frente e trabalhar com um ciclo curto, né? A maior parte das vezes comprando boi magro, né? Dá tiro curto, né? Para não estender muito, porque vai que você vende, compra um bezerro agora, vende em 2023, que preço que vai estar lá, como o Scott mesmo falou, né? Ela em 2023 vai ser o contrário, repete o 2017. Você entra comprando bezerro de baratíssimo, sei lá, R$ 2.500 lá, né? E faz a mesma coisa para frente, né? E me fala uma coisa, assim, e o que você me fala, por exemplo, do RED ano passado, né? Porque como o boi subiu muito, aí exemplo também do que aconteceu em 2010, né? Eu lembro que na época eu estava lá na mesa da XP, de análise, e eu tinha chegado lá, tinha acabado de sair da Scott, fui para a XP, e aí eu chegava, mandava comprar e subia, mandava comprar e subia. Eu tive uma sorte danada, assim, de entrar lá sem esse grande conhecimento operacional, e comprava e subia, estava arrasando, abafando lá. E foi um movimento muito parecido aí agora em 2020, né? E isso é bonito especular, né? É bonito comprar boi magro, mas o RED do boi terminado, ele fica mais difícil, né, nessas horas. Porque assim, a alta gera um problema, né? É mais problema do que solução, a alta da arroba do boi. É ótimo para venda. Beleza, você está surfando a alta de boi. Só que a sua próxima compra, ela é mais cara. No início, você pega a margem, né? Assim, bem no início da coisa, o boi magro ainda, a reposição não reagiu, você faz caixa, como você falou. Daí depois, final de 2020, 2021, você está trocando cebola de lugar. Entendeu? Você ganhava R$ 500 a mais no seu boi gordo, aqueles R$ 500 a mais é para você pagar a reposição, você não via mais esse dinheiro, né? Então, a alta do boi é um problemão, que é o problemão da reposição. Né? Então, o RED na alta é de compra, né? Você tem que fazer se garantir na reposição, não é na venda do boi magro. No que está te machucando, né? Exatamente, na dor, né? E na fase baixa do ciclo, depois, que é a consequência disso que nós estamos passando agora, da retenção de matriz, né? O seu problema não é a reposição. É o contrário, né? O seu problema é a venda do gordo. Então, aí sim, o RED de baixo ele é bem, bem importante via futuros, via termo, quem gosta de fazer, né? Via opções, né? Aí a reposição você está tranquilo, você vai comprar melhor. Né? Então, você tem que defender quando você tem que defender o lado certo do mercado, não é toda hora a mesma coisa. Né? É o que a gente entende. O lagarto Alexandre Mendonça de Barros, vocês conhecem ele, da MB Agro, ele fala uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: o boi é a única commodity na Bolsa Brasileira que você consegue usar para travar os insumos, milho, soja, os dolarizados, o magro, né, utilizando aí o cross-head, e o boi gordo no final, né? Você não consegue fazer isso com milho, soja, você não consegue fazer isso com o suíno, frango, né? O boi você consegue. O boi tem uma maleabilidade maior nesse sentido. Está tudo permeando o boi ali. Lígia, que praticamente acabou em frango e soja, desculpe, em frango e suíno, o produtor virou um prestador de serviço. Então, ele está ganhando por quilo produzido em fim de papo, não é mais, ele não tem que fazer posição. Ele nem sabe mais o preço. Ele nem tem ideia mais. Ele está no outro... Mudou. É outra conversa, tá? E boi, sim. Boi é isso mesmo. Porque a bolsa de bezerro não decolou, não foi, porque não tem padrão, né, meu? Então, aí o pessoal começou a fazer esses exercícios. Mas olha só o que o Rogério está falando. O simples fato de você mudar de uma posição de vendido para comprado já dá um tilt. Imagina você fazer um RED de insumo, disso, daquilo, o cara não aguenta. Precisa ser uma elite. Olha, é uma elite dentro da elite, viu? É difícil. Mas aí eu tiro uma lição muito forte que o Rogério sempre fala também, né? Eu falei até no final do livro, deixei lá estabelecido. Você tem que fazer para você entender o que é aquilo. Né? É um investimento muito pequenininho, gente. É mais barato que um curso aí hoje que você faz pela internet, né? Que tá cheio. Fazer um contratinho, depois faz de opção para você entender a mecânica, como que funciona, como que lê um extrato de corretor, uma nota de corretagem, né? O que é um ajuste, o que é uma liquidação, o que é uma renca, né? Ter que voltar para trás, né? Passar um frio na barriga aí, é importante você começar a dominar o seu lado emocional da comercialização, que é muito forte. E no mercado futuro, como é alavancado,
falar assim, grosso modo, você dá um calção para operar um valor muito maior, a sua perda é atrelada ao valor maior, não ao calção. Então, aquilo te deixa a flor da pele, né? Essa instabilidade emocional que você tem quando você negocia, né? Então, assim, é um exercício que aumenta muito sua capacidade cognitiva na hora de comercializar. Isso vale para o ao vivo também, né? Isso vale para o balcão também. Quando você vai negociar sua reposição e está caindo, você fica nervoso, querendo fazer negócio mais rápido. É um intensivão, né? Então, acho que vale exercitar para começar. Sabe, Scott, até contei a história aqui para os meninos. Eu estive na Bahia esse fim de semana, lá em Teixeira de Freitas. Conheci um cara que veio lá do semiárido, de Miguel Calmon. Ele viajou 20 horas de ônibus, tá? Para estar lá e assistir as palestras, porque ele falou que ele queria agregar conhecimento, que ele não tem faculdade, que ele queria conhecimento prático. Ele é um produtor de leite, acorda às 4h30 da manhã, produtor pequeno. Eu fiquei assim, cara, posso tirar uma foto com você? Pode, porque, nossa, não tem desculpa, né? Para quem está na pecuária e tem acesso, escuta aqui o podcast e lê os informativos do Scott e consegue assistir aquela em Severo lá na Jovem Pan, entendeu? Esse cara tá brigando com um pequenininho que está buscando, viajando 20 horas de ônibus para... E outra, eu vou falar aqui agora. Esse cara, em 2017, sofreu um acidente e perdeu o braço esquerdo. Eu nem apareceu na foto, porque eu postei, pedi se podia postar, porque o cara não tem o braço esquerdo, está viajando de ônibus para ir buscar mais conhecimento. Por quê? Eu acho que a impressão de sobrevivência está muito mais forte nele do que no cara grande ali que fica tentando peitar o mercado e usando da arrogância para... todo mundo tem um pouco, né, dessa arrogância, então ele está mais permeável a isso. Fiquei, assim, extremamente contente de conhecer. Eu falei até para minha equipe, falei, gente, eu senti que eu fui para a Bahia, assim, e voltei para a realidade, porque a gente anda discutindo umas coisas, assim, que não sai do lugar, né? É o perfeito do perfeito do perfeito do perfeito sem ter feito o básico ainda. Então, acho que ficou essa lição. Mas é o Brasil, Lígia. O Brasil é Exatamente. assim, você tem de tudo. Graças a Deus que é assim, tá? Graças a Deus. Ô, Scott, você falou que você ainda manda um boletim por fax, cara, até hoje. O que você acha? Quando eu trabalhei com você, eu entrei na Scott em 2007. 8, 9, 10 anos, vai fazer 14 anos já, né? E naquela época não tinha smartphone, só tinha e-mail, não tinha WhatsApp. O nosso WhatsApp era aí a intranet, né? Os recadinhos aí que a gente usava, mandando fumo em todo mundo, generalizado. E o que você acha que mudou nessa questão de troca de informação de lá para cá, que foi bom? Porque tem um monte de coisa ruim, muito ruído, né? Muita informação. O que você acha que mudou de bom? Bom, vamos lá, o pecuário, né? O que mudou? Primeiro que antigamente você tinha uma porrada de frigoríficos, hoje você tem 3, tá? 4, né? Mudou esse aspecto, né? Então você trabalha, o mercado está mais, digamos assim, pasteurizado, tá? Com relação às mídias sociais, tudo tem um lado bom. Eu falo isso em todas as palestras, né? Da natureza humana. É o quente, o frio, o dia, a noite, o vermelho, o azul. Você tem o bom e o ruim. As mídias sociais, você abriu, como o Big Bang fala isso, né? Escancaramos as portas para o inferno. Porque, qualquer imbecil escreve o que quer nas mídias sociais e dá opinião. Né? É a maior verdade do mundo, cara. Não, o cara acha... Então, vamos dizer assim, se por um lado, nós sofremos isso tudo, né? Na verdade, o boletim era impresso, envelopado, e a gente se lembra que a gente ficava louco, porque a etiqueta tinha que estar no meio do envelope, o CEP precisava estar correto, precisava escrever o nome por extenso, escreve avenida, não põe a escreve doutor. Assim, escreve para o carteiro entender o que está escrito e entregar, né? E aí a gente monitorava o correio, a gente postava na quinta e tinha que estar na sexta cedo na casa do cara. E a gente tinha os pontos de conexão. Chegou, né? Se chegou, tudo bem. Não chegou, eu no correio. Mas, enfim. Então, vamos dizer, do ponto de vista de velocidade de informação, melhorou muito. Nós estamos na velocidade da luz. Por exemplo, essa notícia da abertura... legal, vou receber a carne cuja autorização é diante do dia 30 de setembro. A gente ia descobrir isso um dia ou 2 depois, pela imprensa. Hoje a gente está na hora.
Só que vem um monte de lixo junto. É uma bosta, é uma porcariada junto. Tá? Então, o que valorizou? Então, vamos lá. O que o mercado... Ontem estava circulando o vídeo da ministra de 2019, né, Scott? Só para te ilustrar. Não, mas esses caras estão dando um ralo em todo mundo. Até me falei, esse cara devia preservar um sujeito desse. Entendeu? Caprichoso, né, meu? Então, o que aconteceu? Valorizou as informações fidedignas. Então, eu posso citar aí o Rogério e a Lígia. Falou, esses caras são sérios. Então, quando vocês falam, o ruído termina e o pessoal para ouvir. Tá? E aí você tem outros fenômenos, né? Vocês conhecem os fenômenos aí. Tem grupo de produtor que prega alta incessantemente, que faz questão de tirar fotografia com o ministro do Meio Ambiente, que, né? Porra, meu, não tem nada a ver com pecuária essa droga aí. Então, isso piorou um pouco, mas, de qualquer maneira, você tendo Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, etc., a sua velocidade de informação melhor. A Scott já faz isso desde os primórdios, porque a gente já estava nisso. Então, a gente continua, para vocês verem, com fax, só não tem mais o impresso, porque o impresso realmente caiu em desuso, o que eu lamento muito, porque eu sou um leitor ávido, daqui a pouco não vai ter mais livro, e a gente usa todo o resto, a gente usa tudo, o e-mail ainda, que é meio arcaico já, mas eu uso tudo, tá? Informação via app de celular, a informação precisa chegar. Se o cara vai compreender, é outra história, tá? O que melhorou na pecuária, tá? Eu acho que a lei ambiental ela é boa para o negócio, porque ela força você melhorar a sua produtividade e o uso racional dos recursos naturais, né? Como agrônomo, eu tenho só que dar graças a Deus que tem essa lei. É claro que vem a merda junto, fiscal corrupto, aquelas porcariadas todas, exagero na fiscalização, mas, de qualquer maneira, como o Rogério falou, pensando em grandes cenários, é bom para o país e, de qualquer maneira, a gente preservou, temos reservas para gerações futuras. Então, vamos dizer, nossos bisnetos, nossos tataranetos vão resolver o que vão fazer com essas matas. Hoje não precisa abrir mais mesmo. Tá? Mesmo porque, se você for fazer conta, como você fez a conta de padeiro, só um maluco vai abrir hoje uma fazenda, você tem que deixar 80% de mata e você é o guarda dessa bomba. O que piorou? Vamos dizer, o que melhorou, piorou. Nós estamos agora, Lígia, com um problema com relação a gente que está no mercado, e a minha família inteira de jornalistas, a gente sabe que o mercado funciona com a expectativa e não com o fato. O jornal vende a manchete, não o conteúdo. Tá? Vocês viram que o Estadão mudou agora, ele virou um tabloide, né? Tem outro nome, mas ele virou um jornal opinativo, era um jornal informativo. Ele está mais para um jornal opinião, vocês acho que nem tinham nascido ainda, que é o jornal Opinião, que o Chico Buarque era sócio, era um jornal de opinião, pronto. Então você tinha texto. E o Estadão virou agora um jornal de texto, é quase que um livreto, que você tem que ler todo dia. E tem opiniões. O Estadão, não estou fazendo propaganda, mas o Estadão é um jornal que tem opinião contra e a favor dele mesmo. Então, é uma boa referência. Tá? Uhum. O que melhorou? Né? Os frigoríficos se tornando empresas de alimentos globais, são empresas mais sólidas. Há quanto tempo a gente não escuta a história de frigorífico quebrando e dando calotes? Mudou, então isso já melhorou bastante com relação a anos atrás. Né? Houve uma profissionalização. Você sabe disso, Lígia. A Scott Consultoria, nós sofremos todos os anos, a gente sofre ataques violentos, né? A gente perde equipe, para compor mesa de inteligência nos frigoríficos. Não tinha mesa de inteligência. Você se lembra? Não, começou depois que eu saí daí, começou. O frigorífico ligava para a gente para perguntar o preço dele. Sabe para você me dizer quanto eu estava comprando o boi? A gente tinha essa coleção, nós temos essa coleção ainda. Né? Então, isso melhorou. Então, a parte de inteligência, de compra de boi, ficou boa. Tá? Ficou profissional. É bom, vamos dizer assim, é bom para a carne. Qual é o lado ruim? Lígia, nós vamos viver um sistema semelhante ao que aconteceu com laranja. Tá, vão sobrar 3 ou 2 e o resto que se foda. Tá? Vai ser mais ou menos isso. Desculpe o tempo. Tá? Vocês viram essa
essa tendência agora de fazer parceria com o frigorífico, né? Então, muito pecuarista colocando gado aí para ser terminado por falta de estrutura, por falta de investimento em estrutura, dentro das parcerias com os frigoríficos, né? E houve um grande estímulo a isso esse ano, até agosto. Será que a gente... Eu acho que, cara, é difícil chegar no nível de suinocultura e frango, né? Mas eu acho que isso pode ser traçado um paralelo de comparação aí entre a verticalização dessas indústrias e que a gente está engatinhando, fazendo aqui engatinhando, né? Lígia, ainda. Desculpa, Scott, eu só vou adicionar porque era uma questão que eu ia botar lá atrás. A gente estava falando de 10 anos, do que a gente enxergava para o futuro, ao mesmo tempo a gente falava de suíno e aves, né? Que suíno e aves o cara não controla mais preço, ele é um prestador de serviço. E a minha pergunta, tanto para o Rogério quanto para o Scott, era em torno disso mesmo. Se daqui 10 anos a tendência é que a gente veja uma pecuária cada vez mais parecida com a norte-americana, ou a gente vai ficar no grass feed, né? O produtor ainda vai ser dono do seu produto, ou se a tendência para os próximos 10 anos, que vocês enxergam, é de uma pecuária cada vez mais intensiva e com o produtor, digamos assim, mais na mão do frigorífico, ou então virando um prestador de serviço. Há 10, 11 anos atrás, a gente não falava e abordava a questão do frigorífico confinar animais. Hoje a gente tem frigoríficos que têm confinamentos. Então, a minha pergunta é exatamente se daqui 10 anos, que é o que a gente está tentando trazer aqui, vocês enxergam a bovinocultura de corte cada vez mais parecida com suinocultura, com aves, no método de produção? Eu respondo primeiro ou, Rogério, você responde? Pode responder, pode ser mais velho, né? Tem preferência. Ô, Iago, é uma pergunta difícil, né? A gente já está na segunda década do século XXI, e você tem uma ideia, na década de 70 eu estava fazendo confinamento de alto grão lá em Cuiabá, tá? E estava apanhando igual vaca na horta, porque, pelo amor de Deus, o que podia dar de errado lá acontecia. E por que isso? Porque quem tinha o frigorífico lá era a Sadia, na época, né? E a Sadia estava querendo experimentar um sistema semelhante à avicultura, né? E suinocultura, um boi. Bom, não rolou, mas outra coisa, um saco de milho custava R$2 lá, então sobrava milho, era uma coisa... são várias razões que nos jogaram para isso. É o tempo que eu era agrônomo de campo ainda, tá? Eu não sei se a gente vai adotar os sistemas norte-americanos aqui, primeiro em função do clima, né, que a gente não tem essa necessidade. Nós não temos uma região desértica, vamos dizer assim, se for igual ao norte-americano, a gente tem que fazer confinamento lá no nosso semiárido, no Nordeste, coisas desse tipo. Mas a gente fica muito longe da produção de milho, eu não sei, tá? Tanto é que o nosso gado confinado ele está estacionado aí em 5 milhões de cabeças e não sai disso. Então, vai para 4,5, vai para 5,5, vai para 6, volta para 5. Vamos dizer assim, daqui a 10 anos, acho que é um prazo curto ainda para a gente dizer que vai mudar alguma coisa. São 2 ciclos de preço, sabe? Eu não sei se a gente tem esse adestramento suficiente. O que nós vamos ter daqui a 10 anos, a gente vai ter mais informações. Por exemplo, olha, não sei se vocês estão sabendo, nós somos convidados a participar de um fórum de discussão, porque sobrou uma banda. Uma banda, eu sou radioamador, por isso que eu sou surdo, tá? Não é por causa da Lígia, não. Foi por causa do... o preço a ser pago pelos rojões aí. Essa foi praga da bichada. E não tem mais banda. Você usou tudo com telefone celular, ondas curtas, onda frequência modulada, acabou. Aí sobrou uma banda, que era do Exército. Né? E as companhias de telefonia estão a fim de pegar essa banda. E a Embrapa quer usar essa banda para ter internet no campo. Tá? Então, vamos dizer assim, o que a gente... Eu não sei como vai ser, não sei se vai ser fibra ótica, que hoje ficou muito barato, mas de qualquer maneira tem que carregar essa porcaria. E no Brasil a gente rouba tudo. Tá? Em Bebedouro, a gente está sabendo, os caras estão roubando fio de cabo óptico achando que é cobre. Aí você fica sem internet. Sabe? Aquelas coisas divertidas no Brasil, né? Então, vamos dizer assim, o que nós vamos ter nos próximos 10 anos é mais acesso à internet no campo. Com a internet no campo, você vai ter mais controles, de maneira geral, de peso, de consumo de água, de alimento, etc. Você vai ter uma profissionalização
melhor. Tá? Em que pese, Iago, que nós temos ainda no Brasil gente abatendo boi ainda com 6, 8 anos de idade, gente não suplementando gado, quer dizer, então, o que vocês acabaram de dizer, que a Lígia acabou de dizer, você tem um cara que quer progredir a qualquer custo e um cara que nasceu em berço esplêndido e não entende o que quer passar dificuldade. Tá? Então, a pecuária daqui a 10 anos, certamente ela vai estar mais tecnificada, vai estar mais produtiva por hectare, a gente vai ser mais pressionado com relação à sustentabilidade, senão a gente perde os mercados lá fora. Por exemplo, hoje, 1/4 do que a gente produz é exportado, e eu não duvido, se a gente tiver uma retração financeira econômica muito grande, que essa exportação cresça. Tá? E aí, nesse caso, o Brasil tem vantagem, ele não deveria mudar o sistema de produção de pastagem para um sistema muito mais intensivo, senão a nossa carne fica cara. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando nós captamos o aumento do custo dos insumos, nós divulgamos essa informação. Nós fomos insultados até onde podia. O cara não acreditava que o caroço de algodão ia subir, que o milho ia subir. O cara falava assim, você é um grande filho disso, filho daquilo, você está fazendo os preços subirem. Eu falei, você que mexe com o mercado, né? Não é o mercado que mexe com a gente. Puta, cara, burro. Eu estou dizendo para ele. É claro que os grandes confinadores já estavam posicionados, é claro, mas é o que falou o Rogério. Legal, me posicionei agora, beleza. E na outra volta? Eu já estou ferrado de novo, entendeu como é que é? Mas depois você vai fazendo preço médio, tá? Aqueles atenuantes que o consultor de campo tem que dar, porque ele não tem todas as respostas. Tá? Mas a gente deve ter, daqui a 10 anos, talvez menos área ocupada com pecuária. Nós vamos ter uma relação de troca muito pior. Tá? O Rogério está falando em comprar bezerro. Nós temos um acompanhamento desde a década de 70, acho que ali já lembra desse gráfico. Nós estamos com um degrau. E cada vez a gente se aproxima assim do sistema norte-americano. Talvez a recria seja extinta em função dessa relação de troca. O que nós acompanhamos esse ano, Iago? Caiu o preço do boi magro, impressionantemente, e subiu de bezerro, de desmama, bezerro de ano, porque é mais barato. Não é que é mais barato por arroba, é mais barato o valor absoluto, o cara compra. Né? Então, a gente vai ter algumas modificações nessa estrutura. Tá? Agora, é claro que isso tem que ser considerado não de maneira fatal. Vai acontecer em algumas regiões. Tem gente comprando bezerro em Rondônia, trazendo para São Paulo. Está valendo a pena, né? Sei lá, está valendo a pena. Ou seja... Eu já fiz isso, já. O Brasil já globalizou, tá? E eu não sei não se a gente vai começar a comprar bovino do Uruguai, da Argentina, do Paraguai. Está entrando carne paraguaia aqui, né? A gente tem importado recorde aí de carne do Paraguai. Sim. É isso, né? A gente vê isso até no diferencial de base, né, Scott? Sim. Então, quer dizer, vai ter umas modificações, na minha opinião, positivas, tá? E é claro que quem é amador está fora. Eu acho que tem uma coisa interessante para a gente tirar daí, por exemplo, né? A gente tem um excesso de informações que chegam hoje. Você vai para uma palestra, pega um voo, a hora que você abrir seu celular, olha o tanto de mensagem que tem ali, tá? Então, é difícil, né? De você trazer tudo para um conjunto, uma análise conjuntural de tudo que chega para você. Então, tem gente que a maioria das pessoas opera, comercializa só na retaguarda, ou seja, só na reação, não na ação, né? Então, o mercado mexeu, o cara quer fazer, para cima ou para baixo. Então, subiu, o cara não quer vender. Caiu, o cara fica desesperado para vender, mas não tem coragem porque caiu muito. Então, assim, dentro disso, o nível de volume de informação é muito alto hoje, né? Subiu demais. Então, a gente está falando aí, o Scott comentou, que lá atrás a gente esperava 2 dias para receber a notícia, né, na banca de jornal. Todo mundo ficava sabendo mais ou menos na mesma hora. E agora, sim, é um rastro de pólvora, né? E eu acho que isso traz a necessidade da gente organizar a análise.
trazer análise para quem é especializado, quem tem o hábito de fazer essa conjuntura, estrutura de análise conjuntural, e aí tem os dois exemplos aqui, né? Tem a análise do Scott, que ele divulga aí há mais de 30 anos, tem o Goulart, né, que faz a carta pecuária, ele traz uma conjuntura também muito bem feita, o Scott também, dentro dos boletins, aquele boletim semanal cara, é um tesouro aquilo ali, tem tudo que você imaginar ali dentro, falando dentro do mercado boi. E você vai tendo uma noção de para onde que o mercado está apontando um pouco mais. Você se contextualiza pelo menos, né? E sai desse ruído de longo prazo. Não é notícia de todo dia ali, né? Olha, agora a China abriu, fechou, voltou, não voltou, lá, lá. Ó, passou um container, abriu, não abriu, vixe, volta. É uma loucura isso aqui. Isso, quem vive nisso, acho que nem o Rogério falou, tá no inferno, gente. Entendeu? É muito nervoso todo dia. E esses dias saiu naquele perfil Faria Lima Elevator uma frase que é muito legal, né? A hora de comprar proteção no mercado é quando você está com a cabeça deitada no travesseiro e tranquilo. Ou seja, dentro da análise conjuntural, você vai tomar decisões melhores. Eu acho que o custo dessas análises que a Scott traz, que o Rogério traz, que vocês trazem, é muito baixo. O custo é muito baixo, gente, para um investimento tão grande como tudo que você tem imobilizado em boi, tudo que você tem imobilizado em terra, tudo que você tem imobilizado em maquinário, nem se compara, gente. Não dá 0,1% do investimento que você vai fazer em formação de pessoas que estão fazendo isso há mais de 30 anos, tá? E que tem a madurez necessária, tá? Para trazer isso para uma análise conjuntural fria. E vamos falar a verdade, né, gente? A gente não acerta todas. Ninguém acerta todas. Mas pelo menos isso te traz para um racional e te motiva a tomar decisão. Você está entendendo? Bom, acho que a lição é essa, né? Eu nunca acerto. É mentira. Lígia, eu queria aproveitar e trazer até um questionamento para o Rogério e para o Scott nesse sentido. Aproveitando esse contexto que vocês estão falando aí de ter que aperfeiçoar na análise, enfim, e conciliando isso com a mudança do modo de produção no Brasil, no geral, e da estruturação dos frigoríficos também, o que vocês acreditam que vai mudar na forma de analisar os fundamentos de mercado nos próximos anos? Vocês acreditam que vai ter uma mudança? Algum ponto, algum indicador vai pesar mais ou menos do que pesa hoje para a gente analisar? E como fazer essa análise mais perfeita possível? Agora deixa para o Rogério. Uma boa pergunta. Primeiro, vamos refletir, né? Imagino que todos vocês vão comer daqui a pouquinho, né? Vão almoçar. Suponho, né? Que vão comer alguma carne, né? Vamos pensar que vocês vão comer carne bovina, né? Quando é que essa carne que estão comendo hoje? Quando é que ela foi decidida? 2, 3 anos atrás, ou dependendo aí, mais, né? Até mais, dependendo, né? Se a gente está falando de genética, né? De técnica. Então, assim, hoje nós estamos comendo a sombra do que acontecia na pecuária há 5 anos atrás. Então, isso é só para mostrar para o Scott, assim, acrescentando no que ele falou, né? Que essa coisa da pecuária é lenta, né? Aí, ó, ela é extremamente lenta, né? Então, quando você fala 10 anos, Thiago, na realidade é 30, né? Assim, a pergunta de 10 anos são 30, né? É para 30 anos, né? Eu lembro quando eu fui visitar o confinamento na época do falecido Bertin, lá em Mozarlândia, estava construindo o confinamento deles. Mozarlândia não, lá em Araguapaz, né? O confinamento que eles têm lá. Estava começando ainda essa pergunta sua. Isso foi quem? 2001, 2002, há 20 anos atrás. Era exatamente essa ideia, né? Onde é que vai virar para esse lado dos Estados Unidos? Estamos há 20 anos exatamente nessa caminhada, né? Então, eu acho que é lento. Eu acho que é lento. Eu tenho essa mesma... o meu vetor da pecuária é igual ao do Scott, só que a minha visão é que nós vamos demorar talvez um pouco mais, em vez de 10, 30 para isso acontecer. Pode se acelerar, né? Pode acelerar, claro. Eu acho que é meio lenta essa história. Se bem que esse ano é impressionante, até de fazenda que virou lavoura. Claro, né? Preço de R$300 a saca da soja aí, nem entrega mesmo, né? Ô, Rogério, o Maurício também levanta uma informação muito legal, que é a regeneração de mata nativa pela falta de capacidade do cara de limpar a área, de passar um correntão, de passar um link. Para você ver, né? Tem gente que está com uma produtividade tão baixa, não consegue nem pagar os custos fixos, acaba se endividando, mau planejamento,
abandona ali e sai, né? E depois, a gente sabe, pela lei ambiental tem um certo porte ali da rebrota que você não pode mais cortar, Não pode né? mais. Então, Agora o cara volta, é floresta de novo, né? Você vai caminhar para como natural, acaba para os extremos, né? São a pecuária de engorda, ela é mais parecida com o frigorífico, né? Ela vai caminhar para o lado do frigorífico, né? Para o lado da intensificação, e a pecuária de cria vai para as zonas mais marginalizadas. Aí a grande tecnologia que inventaram foi o caminhão bitrem, transporte de gado, né? Essa é a maior tecnologia. Para mim, a grande mudança na pecuária dos últimos 15 anos foi o caminhão bitrem. Entendeu? Assim, a pecuária já não é mais como era assim. Antes a gente comprava gado a 250 quilômetros ao redor da fazenda, né? Hoje a gente aqui na fazenda olha ao redor de 2.500 quilômetros de raio para comprar gado. Então já era esse negócio de comprar boi ao redor, né? Aonde a sua fazenda está, ela não mais define quem você é, né? Ela não mais define nada, né? Assim, ela é só um ponto que você está aí, então de preferência você esteja perto do frigorífico, perto do grão, né? Se for engordar gado. Mas para reposição importa muito mais isso, né? Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, na minha humilde opinião, posso estar completamente errado, as exportações vão cada vez mais entrar na conta, né? O ciclo ele não muda, né? O ciclo pecuário não vai mudar, só se o bezerro e a vaca não... No dia que o bezerro não demorar 9 meses para ser gerido e ao redor de 9 meses aí para ser desmamado, ou, sei lá, ou produzir gêmeos, né? A vaca virar um porco aí produzindo mais de um animal, aí muda, né? Mas o ciclo, por exemplo, o ciclo é medido nos Estados Unidos desde 1870, né? Então fazem 150 anos que o ciclo é medido lá e é igual desde então. E só aumentou o tempo de mudança do ciclo, mas o ciclo é igual, né? Porque as pessoas são iguais, né? As pessoas fazem as decisões às mesmas épocas, né? Então, agora, a precificação do boi, no Brasil, principalmente, vai ter que ser acrescentada em cima das exportações, né? Esse ano é um exemplo um pouco disso, né? Na minha visão, aí, o boi voltou para o que ele varia no mercado interno. Valeria se não tivesse exportações, né? Vamos pensar assim, né? Ele meio que voltou, até que exagerou um pouquinho, mas se tivesse parado ali nos 280, estaria perfeito, né? Mercado interno, assim, né? Mas ele caiu muito mais abaixo disso, né? Claro, panicou, né? Teve todo esse movimento. Mas as exportações, sim, mostraram a sua cara, como vinham mostrando, vinham acrescentando, mas hoje, em boi, né, nos machos, a precificação de machos, ela deve levar em consideração as exportações já. Elas não são mais tão... E é por isso que a gente vê tanta notícia impactando no preço, né? E agora a gente virou país de primeiro mundo, né? Já teve tornado, já teve terremoto. Agora essas notícias importam para nós também, né? Gafanhoto. Então, se você quer crescer na atividade, tem que entrar na dança do povo lá fora, né? Então, ô Rogério, uma pergunta. Total é isso. Você está acompanhando o ciclo pecuário norte-americano de perto? A gente está identificando aqui uma virada para alta, ao contrário do que a gente está verificando no Brasil. Não são sincronizados, né? Você está nessa linha aí também? Como sempre, né? O Brasil está sempre contra a tendência do mundo. É impressionante como o Brasil ele é atrasado uma geração das coisas que acontecem no mundo, né? Enquanto lá está subindo, aqui está caindo e assim por diante, né? Até moda, né? Você vai para os Estados Unidos, o que está rodando lá de pô, tá vestindo, você vai ver aqui, demora 4 anos para chegar aqui. É impressionante. Isso é bom para manter a carne em preços elevados no mercado internacional, né? Combinado aí com demanda asiática, até uma parte de demanda africana que vem crescendo também, né? Principalmente ali no Oriente Médio. Então, isso é interessante para o Brasil manter esse nível de exportação aí e manter um aumento da influência das exportações na composição do preço doméstico, né? Agora, que é o que você estava falando aí. Se me perguntar assim, se eu acho que o Brasil vai virar 90% dos animais terminados aqui em confinamento, como é nos Estados Unidos, eu não consigo enxergar. Consigo enxergar, assim, 70% dos animais terminarem em chip. Entendeu? Assim, com 2% na pasta, né? Mas o pasto ainda não tem sentido, né? Assim, a gente pensar de outra maneira. Nós não somos igual a Argentina e não somos igual aos Estados Unidos, né? Então, nossa característica é... Mas, sim, eu acho que o gado confinado aumenta mais um pouquinho com essas parcerias, né? Até por ser um diferencial competitivo, né, do Brasil. Isso. E o chip eu acho que aumenta muito, né? O chip é algo assim, na minha opinião, a grande revolução da nossa pecuária é o chip. É impressionante, né? Você dá 2%.
1,5%, 1%, 1,5%, 2% de ração para o animal a pasto, né? Eu acho fantástico, fantástico. Para a gente terminar aí, acho que... Fala. Não. Eu estou falando que eu estou de acordo. É isso aí mesmo. Legal. Assim, a pecuária, né? Por mais que a gente aumente a eficiência dela, até pela tecnologia, né? Olha a informação que a gente está trocando aqui hoje sem ninguém sair de casa. Então, assim, a gente vai se tornando mais eficiente. Isso é replicável na agricultura e na pecuária de uma maneira muito intensa. Por exemplo, né, tem uma coisa que eu acho genial, que ainda não me acostumei com a ideia, que nem é mais tão novidade. Os drones que identificam por infravermelho as ervas daninhas e vão jogando herbicida ali, né? Uma economia do caramba. Claro, o drone ainda tem uma autonomia bem baixa, você não consegue voar muito, mas é um começo, né? Então, eu acho que é muito legal. Só que, ao mesmo tempo em que vem esse aumento de eficiência, a gestão ela fica, obviamente, mais complexa. Você tem que lidar com mais coisas ali na hora de fazer essa gestão, né? De fazer a administração desses recursos e dessas tecnologias. Isso não é diferente para informação e para comercialização, né? Eu acho, Rogério, que era mais fácil quando a gente lia a carta lá uma vez por semana lá atrás, sem esse bombardeio de notícias, do que é hoje. Eu acho que hoje está mais difícil até analisar mercado dentro desse ponto de vista, para quem recebe, né, receptor das informações, e não gerador das informações. Então, a pecuária é isso, né? Ela vai se tornando mais tecnificada, mas ela vai se tornando mais desafiadora, né? Mais complexa. Vai ficando mais difícil. Lígia, o falecido José Gomes da Silva, né, que me influenciou bastante no trabalho, pai da reforma agrária, era um cara brilhante, tá? Era um agrônomo, foi secretário da Agricultura, ele estabeleceu todas as políticas agrícolas aí de alguns partidos políticos, era um cara diferente. Ele dizia o seguinte: para cada item de tecnologia que você implanta na fazenda, você aumenta os seus problemas de gestão por 10. Entendeu? Então, é por isso que muita gente, quando vai... Por exemplo, eu vou aplicar herbicida de maneira tradicional. O cara não consegue regular a ponta da barra de pulverização, ele não consegue fazer a cauda da maneira que tem que ser feita, o desgraçado tratorista dá um gole no copo que ele pôs o veneno, ele põe água e vai para o hospital. Quer dizer, tem tantos problemas, o cara fala, larga a mão dessa porcaria. E o pecuarista, ele é assim, ele tem um estilo de vida bastante invejável, digamos assim. Não é que é um estilo de vida legal, só que ele está sendo pressionado. E a gente tem um fenômeno, viu, Iago, que eu esqueci de falar, é que todas as empresas exportadoras, elas faturam em dólares, é 5-1. Então, nós assistimos isso em todas as empresas que exportam produtos agrícolas, commodities agrícolas, eles voltam para o Brasil e arrebentam, e é o sistema deles. Eles têm grana, muita grana. Tá? E aí nós vamos ter transformações motivadas por essa injeção forte de capital em favor do comprador de boi e em detrimento do pecuarista. Tá? Hoje você tem o Pensa bem uma empresa que sofreu o que o JBS sofreu, era para ter sido pulverizada, está mais forte. Eles pagaram as dívidas agora, Nossa, isso é impossível, né? Então, quer dizer, está acontecendo coisas que eu achei que não fosse acontecer. Então, viu, Lígia e o time da Lígia? Tudo que a gente está falando aqui, cuidado, que só vale para hoje. Amanhã muda tudo, sabe? Mas o que a gente vai ter? A exportação vai capitalizar fortemente os exportadores e a gente vai ter alguns problemas no relacionamento entre pecuarista e frigorífico por uma questão econômica. Tá? O que aconteceu esse ano, acho que a Lígia e o Rogério acompanharam, nós tivemos pequenos confinamentos fechados e grandes confinamentos com fila de espera. Já é um reflexo do poder econômico dos grandes confinamentos. Eles conseguem trabalhar de uma maneira... A escala de produção deles é melhor, pronto. E o pequeno não conseguiu tocar. Entendeu como é que é? Então, vamos dizer assim, não é nem uma decisão, como falaram aí, é reação. E fizeram bem esses caras que fecharam os confinamentos pequenos. Tá? Ele tem que botar o boi dele para engordar onde é mais barato. Isso pode ser uma tendência também de a gente ter confinamentos, aí sim, semelhantes aos dos norte-americanos. Tá?
e a gente vai ter algumas modificações, que para mim é... E aí tem outros problemas, né? Aí o bem-estar animal, e eu não sei o quê. Porque o nosso sistema aqui é fabulosamente bem adequado para um ruminante. Como é que chama aquela pesquisadora autista, Lígia? Esqueço o nome dela toda hora. Ela, Temple Grandini? Ela fala assim, se eu tiver que reencarnar como um animal, eu prefiro reencarnar como um bovino e prefiro reencarnar como um bovino no Brasil. Nunca nos Estados Unidos e nunca na Europa. Entendeu? Então tem isso, tá, gente? É então, demais isso, né? Essa é a nossa vantagem. Só que a gente agora, né, a Lígia sabe disso, a gente precisa fazer propaganda disso. Pois é, cara, a gente precisa mudar a cultura de comunicação, porque a gente só fala com a gente mesmo, né? Então fica revoltado, indignado, só com a gente mesmo, né? Então, esses caras são bons em fazer documentário, né? Em contar historinha, em serem os defensores do bem, aí a gente precisa começar a só replicar o que eles fizeram do lado em que a ciência tá acompanhando aí, né? Mas é isso aí. Inclusive, pessoal, Lígia, tem um documentário maravilhoso que eu assisti uma vez, falando sobre a criação de bovinos, se eu não me engano, na África. Eles fizeram uma experiência de alguns anos, eu não sei, Scott ou Rogério, Lígia, vocês já viram aí, Iago também, pessoal da equipe. Eu não vi, deixa a sugestão aí, você lembra do nome? Então, eu fui pesquisar, gente, eu pesquisei todos os nomes possíveis na internet, não encontrei o documentário. Aí então não adianta, Laura. Não, mas aí entra na questão de comunicação, né? O que está acontecendo aí entre a produção de documentário e ele não ser espalhado para a mídia e, enfim, nem a gente que trabalha com o mercado tem acesso, né? Eu vou dar uma pesquisada mais, vou aprofundar, vou ver se eu acho algum hacker aí para encontrar isso para mim e divulgo para a gente. Legal, excelente. Vocês falaram da Temple Grandin? Tem um documentário sobre ela, sobre a vida dela lá no HBO Go. Eu assisti isso aí. Eu assisti. Esse vale demais. É isso, a gente tem que ir mudando culturalmente, né? Mas sempre buscando informação nova, sempre buscando as pessoas que fazem melhor do que a gente, e é isso. A Carmen Pérez lançou um documentário bem legal também sobre isso, né? Humaniza totalmente aí o que é viver na natureza, porque hoje a gente tem um bando de urbanoide mandando a gente viver aqui no campo do jeito que eles acham que é o certo, né? E na prática não funciona assim, né? Do jeito que eles gostariam. Pessoal, eu queria assim agradecer demais, porque assim eu sou mais nova que vocês, né? Eu aprendi com o Rogério lá atrás, eu fui empregada pelo Scott, ele já tinha mais de 20 anos aí já tinha quase 20 anos de história, então queria agradecer pela disponibilidade, pela amizade, por vocês estarem aqui. O Rogério daqui a pouco tem um voo para ir lá no evento do Scott depois de amanhã. Obrigada mesmo. Vocês são pessoas assim muito especiais, inclusive na construção da minha história. Obrigada aí por estarem disponíveis e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É um trabalho assim que, gente, não tem um custo grande para quem está nos ouvindo. Acho que vale demais a pena prestigiar. E cara, se vocês tiverem alguma consideração final, fiquem à vontade aí. Começo, sei lá, vamos começar com o Alcides, que começa com A, o Rogério, que depois vem com R, na ordem alfabética. Tá vendo? Isso já é um método. Olha, eu só quero dizer que eu tenho aprendi com você. Eu só quero dizer que eu tenho pena de vocês que estão trabalhando com a Lígia. Eu já, no meu karma, na vida terrestre, eu já cumpri a minha parte trabalhando com ela e quero que Deus nos ajude. Boa sorte. Obrigada, cara. Obrigadão. Eu também, só quero parabenizar você, Lígia, pelos 10 anos aí, mais ainda, né, de carreira. Aquela vez eu tive no Rio também. Acho que você estava na XP ainda, né? Estava na XP, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Então, assim, eu fico feliz demais de ver toda essa explosão de crescimento e essa ajuda que você está fazendo para todo mundo, o livro que você escreveu, né? Eu sempre, quando o pessoal vai lá na fazenda fazer o curso, eu recomendo o seu livro, né? Obrigada. É Bíblia de pecuária, de comercialização. Então, assim, eu acho que o trabalho de você e da sua equipe não tem preço, assim como não tem preço o trabalho do Scott, né? Somos todos aqui filhos do Scott, né? Assim, de certa forma, né? E eu acho que é isso. Eu fico muito feliz de estar podendo participar um pouquinho dessa história aí. Fico agradecido e sucesso para vocês e dos próximos 10, 15 anos. Participam sim, cara.
Participam sim, por isso que assim, a gente, quem que nós vamos chamar? Vamos fazer um podcast especial, aniversário de 10 anos, tá lá. Cara, vou chamar os caras aqui que me ajudaram a startar esse negócio, assim, de certa forma. Então, obrigada mesmo, obrigada pela amizade e pela disponibilidade. E é isso aí. Obrigadão. Eu que agradeço. Até a próxima. Fiquem com Deus, cuidado aí na estrada, as viagens de vocês. Valeu, turma, obrigada. Boa semana. Obrigada, pessoal. Boa semana para vocês.